Fala, minhas queridas e amadas seguidoras, sejam bem-vindas aqui no meu canal. Meu nome é Fátima Espanholeto Cunha e no vídeo de hoje eu vou continuar com a pintura dessa rosa lindíssima. Eu vou adorar a sua companhia. Risco e guia de cores aqui embaixo desse vídeo. Pode entrar que a casa é sua, vem! É um prazer ter você aqui comigo novamente. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa pintura, a nossa rosa encanto. Olha que bonito que tá ficando, hein? Hoje nós vamos começar pelas pétalas. Eu coloquei número nas pétalas, então eu vou começar pela pétala número 1, que é essa daqui. No risco vai estar certinho o número para você ir seguindo, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite esse comecinho de vídeo e se inscreve, tá? Na letrinha vermelha é só clicar aí. E agora vamos começar a trabalhar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E na nossa rosa encanto, eu vou estar usando a cor rosa inglesa, rosa escuro, mauve, berinjela e o branco. O berinjela em alguns pontos onde a profundidade é maior, tá? Então, o berinjela eu vou usar pouco. Então, a gente vai começar aqui com o rosa inglesa, né? Vamos começar a preencher as partes aqui. A sépala eu faço depois, no fim. Então, aqui, nessa partezinha aqui, deixa eu puxar pra cá. Eu venho já com rosa inglesa aqui. E vamos preenchendo. Tampa todos os furinhos do tecido. Se você não tiver o rosa inglesa, você pode estar substituindo pelo rosa bebê, rosa candy, né? A Acrylex tem aí alguns rosas que você pode estar trocando. Então preenche bem certinho. Olha, onde vê que tem pouca tinta, vem e coloca um pouquinho mais. Porque aí na hora de eu fazer a junção com o rosa, né, o rosa escuro, vai ser mais fácil se tiver bem molhadinho o tecido. O pincel vai deslizar melhor. Olha, vou preencher até aqui. Agora eu vou pegar o rosa escuro e vou escurecer essa partezinha da pétala e vou puxar para cima. Fazendo um movimento com o pincel, movimento, ó, curvado. Mas você tem que fazer com que essa partezinha aqui de baixo fique mais escura. Aqui é onde tem que ficar, onde eu tô com o pincel aqui embaixo, é a parte que tem que ficar mais escura. Aqui eu vou dar uma ligeira escurecida, olha. Mas aí não é com excesso de tinta como aqui. Aqui eu coloquei mais tinta, aqui menos tinta nessa região. Então coloca a tinta no pincel, dá uma limpadinha, né? Tira o excesso, olha, eu pego a tinta, eu tiro o excesso no paninho.
é só para ficar uma marca, né, aqui dessa tinta. Aqui eu vou colocar um pouquinho só do rosa inglesa, não muito encharcado, porque aqui eu preciso de mais sombra, né? Eu preciso da tinta mais escura nessa região. Então é só um pouquinho. Aqui eu vou terminar de preencher. Ela faz uma curvinha aqui. E termina aqui. Ó, aqui falta tinta, eu tô vendo aqui os furinhos do tecido. Então, eu venho com um pouquinho mais de tinta e aqui eu só limpo o pincel, ó. Agora aqui, essa região de maior profundidade, eu venho então aqui com o rosa escuro. Eu tô usando aqui o pincel chato de cerdas, que é o pincel comum, né, para pintura em tecido. Eu tô usando aqui o tamanho 6. Pode ser da Condor, da Tigre, a marca que você tiver, Ceramic. Olha, aqui nessa região eu também vou escurecer um pouquinho. Eu sempre pegando pouquinha tinta, porque são espaços pequenos, né, que a gente está trabalhando. Então, eu venho pegando de pouquinho, olha, e vou trabalhando, né? Se quiser, você pode estar pegando um pincel menor. Aqui também é mais escurinho. Agora sim, eu vou pegar um menor. Aqui nessa região eu preciso escurecer um pouquinho mais. E eu vou usar para isso a cor mauve. Por enquanto, não tô usando berinjela ainda, tá? Então, aqui com a cor mauve, ó, vou pegar aqui um pouquinho. E por cima do rosa escuro, eu venho escurecendo um pouquinho essa região. Aqui também. Só aqui embaixo, olha. Um pouquinho do mauve. E faço, né, o movimento como se eu fosse subir em formato de curva, olha. E esse cantinho aqui. Deixa eu pôr um pouquinho mais do rosa escuro aqui. Que eu quero formar bem um biquinho aqui. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais, eu já dei uma secadinha, né? Eu vou acentuar esse rosa escuro que eu coloquei aqui. E aqui eu vou unir, né, para não ficar aquela emenda de tinta aqui, eu venho aqui, dou umas pinceladinhas aqui, olha, e vou unir com o rosa inglesa que eu passei aqui. Aqui também eu vou acentuar um pouquinho mais esse rosa.
e aqui. Agora, aqui, eu venho aqui, é uma dobrinha, né? Ela fez a curvinha assim e dobrou. Então, eu venho aqui no cantinho de baixo com o rosa inglesa, aqui, nesse cantinho de baixo. Porque aqui na dobrinha eu preciso escurecer. E aqui eu venho com uma isca do rosa escuro, puxo para baixo, um pouquinho do malve, deixa eu pôr um pouquinho mais do rosa escuro até aqui, porque ele vem até aqui, ó, essa dobrinha. E agora sim eu vou usar uma isquinha do berinjela. É bem pouquinho berinjela, porque essa cor ela é bem escura, né? E puxo aqui, olha, para baixo. Vou pegar esse pincelzinho aqui, é o 421 tamanho 0. Porque eu preciso dele para eu fazer esse cantinho aqui. O outro pincel amarelo eu não consigo, eu não tenho essa precisão, né? Então, ele me ajuda nisso. Olha, coloquei aqui, puxei, vou dar uma lavadinha e vou pegar uma isquinha do branco, bem pouquinho branco. E vou fazer, olha, também movimento curvadinho para cima. Não adianta pôr muito branco aqui, porque nessa região do tecido aqui, eu não coloquei sombreado, né? Então, se eu pôr muito branco aqui, vai sumir, né? Ele vai misturar com o branco do tecido, não vai aparecer, não vai destacar, tá bem? Agora, deixa eu tirar o berinjela daqui. Agora eu vou trabalhar mais com o branco aqui. Com esse mesmo pincelzinho, ó, eu vou aplicar o branco aqui em cima. Eu vou voltar aqui no pincelzinho chato de cerdas, ó, um pouquinho mais do branco aqui, ó. E aqui eu achei que ficou muito curvadinho. Então, eu vou pegar aqui o rosa, vou diminuir essa curvatura. Olha, ficou melhor. Então, eu venho aqui, ó, com o branco, até aqui onde eu escureci aqui com o rosa escuro. Olha. Venho aqui um pouquinho mais, olha, como se ele fosse vir pra cá, mas ele para aqui, ó. Agora sim, vou voltar nesse, porque eu quero fazer a curvinha aqui, ó. Como se a rosa, como se a pétala fizesse essa curvinha aqui, ó.
ou com esse pincel ou com o pincel 0. Então, eu deixo bem marcadinho aqui. Vou voltar nesse aqui agora. Esse aqui é tamanho 2. Olha, eu vou pegar aqui e fazer assim, meio curvadinho, ó. Como se essa parte aqui dessa pétala tivesse mais alta. Então, eu espalho esse branco como se ele acabasse aqui. Eu não invado essa parte escura, tá? Então, eu mantenho aqui escuro, aqui onde eu passei e aqui, não mexo, mantenho escuro. E aqui também eu coloco um pouquinho do branco. Nessa partezinha aqui, eu vou entrar com um pouquinho do verde maçã, mas é uma isca na ponta do pincel. E ainda vou dar uma batida aqui no pires, para tirar, né, o excesso. É só um pouquinho. Olha, pego, bato aqui no pratinho. Bem pouquinho. Lembra que eu já tinha colocado um pouquinho do malve aqui por cima do rosa escuro? Vou colocar então um pouquinho mais do malve. Aqui também, ó. Embaixo dessa outra pétala aqui, eu venho com um pouquinho do rosa escuro. Vou bater aqui no pratinho, para não vir muito carregado o pincel. E da mesma maneira que eu fiz com o verde maçã, eu vou fazer com o berinjela. Olha, é uma esquinha de nada, bato aqui no pratinho. E sem pressão na mão, sem apertar o pincel, porque eu não quero que escureça muito. É só mesmo uma isca, tá? Mantenho ali o traço do verde maçã que eu passei e dou uma ligeira escurecida aqui. Vou voltar no rosa escuro. Vou bater no pratinho e aqui, ó, eu vou contornar essa mancha branca que tá aqui. Então, eu venho, olha, com o rosa escuro e passo aqui, sem pressão na mão, olha. Lavo o pincel, pego o branco. E aqui eu acentuo um pouquinho mais aquele branco. Agora vamos trabalhar essa parte da pétala. Só para molhar um pouquinho mais, porque já secou, né? Eu venho aqui com o rosa escuro, ó, mais aqui embaixo. Bem pouquinho. Que aqui eu já passei o rosa escuro e já passei um pouquinho do malve, né? Agora, eu vou voltar no pincel 6 e vou trabalhar com a cor branca. Então, eu pego aqui, olha, o branco, pincel em pé, branco aqui, ó, na pontinha do pincel. Eu vou colocar o branco aqui em cima, nessa região aqui,
e vou puxar para baixo, né, em direção àquela primeira pincelada rosa. Eu coloquei aqui e subi em formato curvado, né, em formato de curva. Então aqui é a mesma coisa. Eu coloco o branco aqui e desço como se eu fosse encontrar aquela pincelada que subiu. Então, olha, eu aplico a tinta aqui e aos poucos, ó, eu vou descendo. Olha, aplico ela aqui. O importante é que não fique o traço branco aqui, que você espalhe. Agora, ó, sem pressão na mão, sem apertar muito, olha, eu pego, eu já apliquei ali um pouco da tinta, né, branca. Eu pego aqui o branco na pontinha, coloco e desço, ó. De novo, ó, coloco e desço. Não descendo até embaixo. Vou pegar o pincel menor aqui para eu fazer essa última pinceladinha aqui. Porque aqui ela é bem curvadinha, né? Essa pétala, o formato dela. Nesse meio aqui, olha. Então, algumas pinceladas pode descer, mas não tão embaixo. E o importante é que ela fique esbranquiçada nessa parte aqui da pétala. Posso pegar aqui um pouquinho do rosa escuro e algumas pinceladas eu dou uma subida, né? Mas cuidado para não ficar listras, né? Uma listra branca, uma listra rosa, uma listra branca. Não, não é essa a intenção que a gente quer. Tanto é que onde sobe muito, né, o rosa, se ele tiver muito aparente, eu venho com o branco. O importante é que essa parte aqui, ó, fique mais esbranquiçado. Tá bem? Olha. Então, essa pétala aqui já tá pronta. Aqui nesse finzinho, eu vou pegar esse pincelzinho bem fininho, ó, e vou só dar uma puxadinha aqui com o rosa, rosa escuro. Prontinho, ó. Então, essa foi a pétala número 1. Agora, a gente vai para essa daqui, ó. Pétala número 2. Então, agora a gente vai fazer essa daqui, ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Vou preencher ela, então, com o rosa inglesa. Ela também tem uma dobrinha aqui, né? Tem um recorte aqui nessa pétala. E aqui também, olha, muito cuidadinho aqui onde eu já fiz a outra. Olha como aparece bem aqui onde tá o sombreado roxinho, né? O violeta. E aqui onde chegar nessas partes menores, eu vou trocar do pincel. Eu vou pegar um pincelzinho menor para me ajudar aqui. Né, quando você for pintar assim, partes menores, use um pincel pequeno, né, a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, né?
E aqui tem a pétala dobradinha, como essa primeira aqui que a gente fez. Já faço essa dobrinha. Prontinho. Agora, aqui eu vou usar então, no cantinho, um pouquinho do verde maçã, pouquinho só, aqui nesse cantinho, ó, puxo para cima, mas não espalho muito. Vou tirar o excesso do verde, né, no meu paninho, ó, e vou unir aqui com a cor rosa. Nesse cantinho também, uma isquinha bem pouquinho, olha. Bem no cantinho mesmo. Agora eu vou pegar uma isca do verde musgo. Tá aqui, olha, verde musgo. Vou colocar aqui. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. Coloquei o verde maçã aqui, dei uma espalhadinha e agora eu tô vindo com o verde musgo pra cima. Olha. Só um pouquinho, porque senão eu escureço muito, né? E aqui também, ó, em cima onde eu coloquei, em cima do verde maçã que eu coloquei, ó, verde musgo, limpa o pincel, é só uma isca. Por um pouquinho mais do maçã, porque o maçã clareia um pouco. Olha, só isso aí, tá? Então, eu já vou tirar daqui esses dois, porque eu não vou mais usar aqui. Agora, eu venho com o rosa escuro. Eu pego o rosa escuro e vou escurecer essa partezinha aqui, ó. Até esse cantinho. Vou limpar aqui o pincel e vou descer um pouquinho aqui, atrás, né, desse verde, só um pouquinho, desci só um pouquinho. Vou espalhar, mas depois eu vou voltar aqui, porque aqui é uma região que eu quero mais escura. Olha, vou espalhar. Vou pegar um pincel maior, o 6. Deixa eu pôr aqui meu pratinho. Vou pegar aqui o rosa escuro, olha. Bater no meu pratinho. Porque nessa região aqui, eu quero deixar ele mais rosado. Esse rosa que eu passei, esse rosa inglesa, ele tá bem molhadinho ainda. Então, olha, eu pegando aqui o rosa escuro, eu bato no pratinho, eu venho aqui e dou essa ligeira rosadinha aqui. Vou voltar no pincel menor, porque aqui nessa extremidade dessa pétala, ela tem alguns pontos mais escuros. Então, com esse pincel pequeno, tô aqui com o pincel tamanho 2. Olha, bem delicadamente eu venho e coloco mais cor, deixo esse rosa mais escuro. Aqui em alguns pontos, como se fosse dobras, né? Dobrinhas. Aqui da ponta dessa pétala. Então, eu venho e faço algumas, olha. Então, apliquei. E agora eu dou uma ligeira espalhadinha, mas mantém ali, né? Daqui pra cima é pra ficar mesmo essa divisão.
Vou pôr mais uma aqui. Agora eu venho com o malve, onde coloquei aquele rosa, o rosa escuro, só um pouquinho do malve. Lavo o pincel e agora eu venho com o branco, uma esquinha do branco e do outro ladinho, né? Para dividir mesmo, um lado ficar claro, um lado ficar escuro. Pouquinha tinta, pincel número 2. Aqui, olha, eu faço aqui a junção. É aqui que é para ficar a divisão. Aqui um pouquinho, olha, do branco, aqui também. E aqui em cima, ó. Peguei o branco, vou dar uma batida no meu pratinho. E aqui, onde eu coloquei o verde, um pouquinho acima, eu dou uma esbranquiçada. Ainda tá molhado aqui esse meu fundo, essa base que eu passei. Lavo o pincel. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Aqui, olha. Vou dar uma ligeira esbranquiçada aqui, ó. E vou unir aqui, olha. Não deixo aqui muita divisão. Nesse cantinho aqui, também vou vir com um pouquinho do rosa escuro. Limpa o pincel, dá uma espalhadinha. Agora eu vou fazer aqui dobrinha, porque depois aqui eu vou passar um branquinho. Então eu venho, ó, vou pegar lá um pouquinho do rosa inglesa, colocar aqui embaixo. Venho aqui com o rosa escuro. Faço a curvinha, vou trocar de pincel, que esse aqui é melhor pra mim, né? E espalho, ó. Agora eu venho com o berinjela. Olha, uma esquinha de nada, onde eu passei. Aqui, olha, é a parte mais escura, que é a dobrinha, né? Faz aqui deixa bem arredondadinho. Como aqui tem um fundo mais escuro, eu vou colocar um branco aqui, ele vai destacar. Então, eu venho só com uma pontinha no pincel, ó. Venho aqui nessa pontinha.
Veja como destacou, né? Porque tá com o fundo escuro. E agora eu vou clarear na parte de cima. Pouquinho na pontinha. E aqui eu desço, ó. Como se ela fosse... Ó, e esse pincelzinho aqui vai me ajudar melhor. Esse aqui é o 409, tamanho 0. Esse é da Condor. Ó, pego um pouquinho mais do branco e agora sim eu vou trabalhar aqui em cima. E esse branquinho que eu coloquei aqui, eu dou uma espalhadinha. Aqui onde eu escureci um pouquinho com o rosa, vou colocar um pouquinho mais. Vou dar uma espalhadinha e vou pôr uma esquinha do malve. Olha, se você quiser que sua rosa fique mais rosada, então você não usa o malve, se capricha mais no rosa escuro, tá? Mas eu acho que o malve deu um toque diferente, né, no sombreado dessa rosa aqui. Agora aqui, ó, aqui dentro também. Eu vou pegar o rosa escuro, deixa eu tirar o berinjela daqui que eu não vou mais usar ele, nem o rosa inglesa por enquanto. Olha, eu peguei um pouquinho do rosa escuro no pincel. Vou tirar o excesso aqui no pratinho. Lembra que eu passei o branquinho aqui, dei uma esbranquiçada? Então agora, aqui é como se fosse a divisão. Eu venho aqui sem pressão na mão. E faço algumas marcações. E vou fazer a mesma coisa com o malve, ó. Vou pegar um pouquinho do malve. Venho aqui, olha. E faço algumas marcações aqui com o pincel, ligeiramente curvado. Então, um pouquinho do malve, tiro o excesso aqui no pratinho e eu venho com ele aqui como se eu fosse, né, terminar aqui, ó, e termina ali perto da outra pétala. Dou umas pinceladas, para quê? Para tirar o risco, né? É para ficar assim, aqui mais escuro e aqui mais claro, mas eu não quero que fique o traço. Aqui, lembra que eu falei que eu queria escurecer um pouquinho mais? Então, eu venho aqui, ó, com o rosa escuro e acentuo aqui. E dou uma puxadinha. E vou pegar um pouquinho do malve. E bem próximo à linha aqui dessa outra pétala, eu escureço. Bem aqui, olha, rente ao risco, tá? Vou lavar o pincel. Olha, eu peguei uma esquinha do verde maçã
Vou bater aqui no pratinho e só vou dar uma... Mas é bem pouco, tá? Uma acentuada aqui, ó. Nesse verde, né, aqui, ó. Aqui, eu posso vir com um pouquinho do rosa escuro, só sujeirinha no pincel e não tampo aqui o verde que eu coloquei nesse cantinho. E aqui eu dei uma esbranquiçada também, né? Então, mantém. Vou até pôr um pouquinho mais aqui, ó. Que o tecido absorve, né, o branco. Olha, tudo bem delicadinho. Ó, e essa nossa pétala também tá pronta. Só uma esquinha mais do branco aqui, ó. E agora sim, tá finalizada. Então, ó, pétala número 1, pétala número 2. Vamos agora para a pétala número 3, que é essa daqui. Essa tá fácil, tá pequena. Vamos preencher ela aqui com o rosa inglesa. Pronto, ó, preenchi. Agora eu venho aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Rosa escuro, um pouquinho do rosa escuro e eu vou escurecer lá em cima, ó. Sempre pega de pouquinho, bate no pratinho. Um pouquinho mais forte agora, só mais lá no finzinho, olha. E puxa, ó, para baixo. Aqui no cantinho também. Um pouquinho do rosa escuro. Faço aqui nesse cantinho. E aqui um pouquinho, olha. Agora eu venho com um pouquinho do malve e vou escurecer aqui, nessa região, olha. Lavo o pincel para tirar a cor escura e venho com a cor branca agora. Ó, pego o branco. Vou bater aqui no pratinho e vou esbranquiçar. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, bato aqui no pratinho e vou esbranquiçar esse meinho aqui. Que só sobrou ele sem o escurecer, né? Porque eu escureci aqui, essa lateral e lá em cima. Esse meio ficou só com rosa inglesa. Então, eu venho aqui e dou essa ligeira esbranquiçada aqui. E tá pronta já essa pétala, ó. Foi rapidinha essa, hein? Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3. Agora a gente vai pra pétala 4, essa daqui. Então, vamos começar a preencher. Deixa eu puxar aqui pra arrumar.
rosa inglesa. Ó, vou aplicar até aqui, vou trabalhar essa parte que eu já preenchi, depois eu venho montando aqui, tá? Então aqui, olha, vou pegar aqui um pincel pequeno, eu venho aqui com o rosa escuro e vou escurecer alguns pontos aqui. Todo esse pedacinho aqui. Eu venho aqui com o rosa escuro, ó. E depois ele desce. Eu vou até dar mais uma sujadinha aqui com rosa inglesa. Porque eu vou vir aqui com o rosa escuro, vou descer aqui um pouquinho, ó. Vou dar uma espalhadinha. Vou pegar mais um pouco aqui, vou bater no pratinho e aqui, olha, eu vou então passar esse rosa escuro, mas nesse cantinho aqui não, porque aqui vai o verde, tá? E se eu passar o rosa escuro aí, o verde vai ficar muito escuro, que é o verde maçã. Eu vou até pôr já um pouquinho aqui, ó. Bem nesse cantinho, verde maçã e uma isca do verde musgo por cima do verde maçã. Só nesse cantinho aí, tá? Lavo o pincel e agora sim, vamos lá, continuar. Bate no pratinho aqui, rosa escuro. Olha, e vou escurecer essa região aqui. Um pouquinho mais, bate no pratinho. Ó, pega ali aquele restinho que eu bati ali, ó. Aquela sujeirinha ali. Agora, eu faço a mesma coisa por cima desse rosa com a cor mauve. Então, eu pego aqui o mauve, bato aqui no pratinho. Ó, e ligeiramente eu vou escurecendo por cima desse rosa escuro. Aonde eu coloquei o rosa escuro, eu venho com o mauve. Com calma, tá? Não precisa pressa. Vamos montando aos poucos a nossa rosa. Aqui onde tá o verde eu não coloco, é para ficar bem verdinho ali, tá? Ó, então coloquei aí. Aqui, só vou dar uma espalhadinha no rosa escuro que eu coloquei aqui. Essa partezinha é branco, né? Vou pôr o branco aqui. Mas aqui eu tenho uma outra partezinha que ela é só rosadinha, aqui eu não vou pôr o mauve. Ó, pego o rosa escuro, bato no pratinho e aqui, ó, eu dou uma rosada, né? Eu intensifico a cor rosa do rosa inglesa que eu passei, olha. Agora sim eu vou trabalhar com o branco. Vou pegar um pouquinho do branco, vou bater no pratinho e vou esbranquiçar aqui essa parte aqui. E vou puxar para baixo, mas eu vou manter esse rosa mais escuro que eu coloquei aqui. Eu não coloco o branco aqui. Eu só coloco lá em cima, ó.
e dou uma unida com o rosa inglesa. Aqui também. Bato no pratinho para tirar o excesso e dou uma pequena esbranquiçada nessa parte aqui. Olha. Lavo o pincel e agora vamos continuar preenchendo aqui. Então, eu venho aqui com o rosa inglesa. Aqui embaixo também é a partezinha que fica embaixo dessa onda. Então, eu venho aqui, olha, com o rosa escuro. É um espaço bem pequeno. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Para você ver bem o que eu tô fazendo. Veja que aqui tá o violeta, né? Que eu coloquei de sombreado, talvez eu vá precisar mexer nele. Eu até já abri aqui o potinho. Então, eu venho aqui, ó, rosa escuro. Deixo bem arredondado. Deixa eu pegar esse outro pincelzinho filete aqui que ele vai me ajudar. Olha, bem arredondadinho, deixo. Termino ali. Vou pegar o malve, só um pouquinho. E vou dar uma escurecidinha. Vou voltar nesse aqui, um pouquinho do malve. E dou uma escurecidinha. Aqui atrás também é escuro, então vai ficar tudo muito unido aqui, mas depois eu coloco um branquinho e separo. Então, eu venho aqui, olha, com o rosa inglesa, aqui nessa parte de cima. Vamos com calma que você consegue. Até aqui. Agora sim, vamos mexer aqui. Para não ficar confuso, eu já vou vir aqui com um pouquinho do branco por cima dessa parte. E vou vir para cá. Só vou esbranquiçar aqui para mudar um pouco a cor, para você ver o que eu tô fazendo aqui. Agora sim vai dar para escurecer lá atrás. Então, eu venho com o rosa escuro. Eu vou escurecer essa curvinha aqui, ó. E vou escurecer aqui. E vou descer quase até aqui o verde, que eu já coloquei. Olha, e vou puxar para cima. De novo, um pouquinho mais do rosa. Rosa escuro. Aqui ainda falta coisa, tá? Agora eu venho com o malve, uma esquinha do malve. O malve é bem mais aqui, bem encostadinho aqui.
Limpo o pincel, peguei muito. Aqui faltou rosa. Então eu vou aplicando, vou colocando o que tá faltando. É um quebra-cabeças, né? Olha, agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui fininho, vou pegar o branco e vou continuar aqui, porque com o pincel maior eu não consigo fazer o que eu vou fazer agora com esse filetinho, tá? Olha, ele vem aqui, ele desce só na pontinha do pincel, pincel em pé, e ele vira pra cá, ó. E tá feita aí nossa curvinha. A onda da pétala, né? A pétala fez uma onda e desceu aqui novamente. Mas vamos continuar aqui, ó. Com esse mesmo pincelzinho, eu vou dar uma espalhadinha nesse branco, porque aqui em cima é claro. Então, eu venho aqui, coloco um pouquinho mais do branco, mas não desço muito pra cá. Lavo o pincel, porque aqui nessa região, eu vou precisar aqui um pouquinho do rosa escuro, ó. Só uma esquinha. E vou escurecer com o rosa escuro essa partezinha aqui. Então, um pouquinho mais. E escureço ali. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui e vou pôr um pouquinho mais do rosa inglês aqui pra gente continuar trabalhando aqui, tá? Quando eu preenchi aqui com o rosa inglesa, se eu tivesse preenchido tudo aqui, já tinha secado e eu não ia conseguir fazer a junção das cores. Por isso, eu trabalhei só naquela parte primeiro e agora eu vou preenchendo aqui, ó. Nem sempre dá para preencher tudo, né, com a base e depois vir trabalhando. Quando tem muito detalhe, vai trabalhando aos poucos a sua pétala. Tá bem? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui o pincel 0, vou pegar a cor violeta, que foi a cor que eu trabalhei no sombreado, vou pegar um pouquinho e vou acentuar a cor desse sombreado aqui. Ó, uma esquinha do violeta, bem pouquinho, tá? Pronto. Porque aí, ó, eu posso subir um pouquinho mais com esse branco aqui, que ele vai aparecer. Agora, vou terminar aqui de preencher com o rosa inglesa. E aqui nessa região eu também vou colocar um pouquinho de verde, bem aqui onde eu tô com o pincel. Lavo o pincel, vou pegar um pouquinho do verde maçã, um pouquinho do verde maçã. E vou passar aqui rente a essa outra pétala. Até aqui, mais ou menos, eu não subo, porque essa pétala aqui, o volume dela vai estar aqui, né? Eu vou vir com a cor clara aqui. Então, esse verde é o fundo, né? A profundidade dessa pétala aqui. Então, eu venho um pouquinho do verde maçã e uma esquinha do verde musgo.
bem pouquinho. Dá uma espalhadinha, lava o pincel. Deixa eu tirar essas cores daqui que eu não vou mais usar. Então agora aqui eu só vou trabalhar com o branco, rosa escuro e com o mauve. Então eu venho rosa escuro, vou acentuar aquele escurinho ali, ó. Mudar de pincel. Esse aqui também é 2, mas esse tá mais molinho. Como nessa pétala aqui, ó, ela teve esses recortezinhos, aqui nessa também vai ter. Então, vamos montando ele aqui. Então, passou esse escurinho aqui. Agora aqui eu venho com um pouquinho do branco. Um pouquinho do branco aqui. E puxo. Essa pétala aqui é para ela ficar assim, ligeiramente curvada, nesse sentido, ó. Então, todos os traços que eu fizer aqui, eu tenho que seguir essa direção, como se ela saísse daqui e caísse para cá. Então, se eu descer esse sentido, ou se eu subir é o mesmo sentido. Então, vamos lá, rosa escuro na pontinha do pincel. Olha lá, veja que eu tô assim, subir no mesmo sentido que eu havia falado. Um pouquinho aqui. Aqui um pouquinho mais do rosa, rosa escuro. São pinceladas curtas, tá? Eu vou voltar a mexer nelas. Quanto mais próximo aqui do fim, mais curta é a pincelada, tá bem? Vou dar uma espalhadinha. E agora eu venho com o mauve. Por cima do rosa. Olha, agora eu vou pegar o branco. Deixa eu pôr aqui. Tiro o excesso aqui no... Ó, tiro o excesso no pratinho. E eu vou vir, olha, vou vir pra cá. Ó, tiro o excesso. Lembra que eu passei o verdinho ali? Então, é depois do verde, ó. Depois do verde, eu venho pra cá com o branco. Então, aqui é como se ela fosse pra lá, né? Aqui, olha. E aqui eu dou essa esbranquiçada nela. E aqui também um pouquinho do branco e puxo naquele sentido, ó, naquela curvatura que eu tinha falado, né, ó. Então, eu aplico o branco e puxo, ó.
E aqui nesse finzinho, eu vou esbranquiçar ela e vou puxar. Aqui nessa pétala, eu tô percebendo agora que aqui também vai bem também um branquinho, olha. Bem pouquinho. Deixa eu puxar aqui, que minha mão tá muito em cima, né? Olha, bem pouquinho. E aqui vamos voltar aqui na pétala que a gente estava fazendo. Vamos dar uma observada nela. Olha, então aqui é a parte que tá bem alta da pétala, que ela dobra, né? Ela faz essa curvatura e vem pra cá. Então aqui tá bem mais clarinha. Aqui faltou um branco, vamos pôr agora. Bate no pratinho para tirar o excesso. E vamos pôr um branquinho aqui. Tem muito, vou lavar o pincel para tirar o excesso. E vou dar uma espalhadinha sem clarear aqui onde eu escureci. E já tô vendo aqui que eu preciso escurecer um pouquinho mais. Vou pegar aqui o rosa escuro. E vou aqui acentuar um pouquinho mais. Dessa profundidade aqui. Aqui também vou pôr um pouquinho mais do branco, ó. Peguei, bati no pratinho, tirei o excesso no paninho. E aqui um pouquinho mais do branco. Veja aqui como já absorveu, né? O tecido absorveu bem, ó. Então, venho aqui um pouquinho mais do branco. Dou uma espalhadinha sem clarear essa parte. Só mesmo dando uma esbranquiçada, ó, com o pincel sujinho do branco. Prontinho, ó. E essa também já tá pronta. Então, essa foi a pétala número 4. Vamos para a próxima agora. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com as amigas. E se ficou alguma dúvida ou quer apenas comentar sobre alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você, combinado? Aproveite esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.